Bom, nós vamos falar para vocês sobre a decomposição térmica de uma amostra de ureia. Para que a gente possa executar alguns experimentos, vamos mostrar alguns resultados que nós obtivemos por análise térmica. Fizemos um estudo do comportamento térmico dessa amostra, desse material, empregando a termogravimetria, que é massa em função da temperatura, e nós, matematicamente, podemos registrar a derivada primeira dessa curva. Obviamente que nós iremos conseguir saber com maior precisão aonde se inicia o processo de decomposição e aonde que ele vai terminar. Então, essa amostra, nós observamos que ela tem 1, 2, 3 e aí uma quarta etapa de perda de massa. E a curva derivada primeira nos mostra claramente que essa primeira etapa, na realidade, aparece aqui, eventos sobrepostos. E fizemos também o estudo usando a calorimetria exploratória diferencial. A calorimetria exploratória diferencial, que tem como abreviatura DSC, ela nos mostra o seguinte: o fluxo de calor em função da temperatura. Tudo que ocorre em termos de variação de massa envolve calor também. Mas existem eventos físicos que não envolvem perda de massa, eu consigo também detectar a partir de uma curva DSC. Então, se nós observarmos para essa curva DSC da amostra de ureia, nós observamos aqui já uma variação de linha base no sentido endotérmico, endotérmico para baixo, endotérmico. E aí nós temos o que? Um pico muito fino, que é característico, a fusão da ureia. Logo que ela funde, ela já, na sequência, se decompõe. E aí nós temos novamente dois eventos aqui, que são endotérmicos, e aí depois os outros eventos também são todos endotérmicos. Ou seja, esse material não sofre processo de ignição espontânea. Isso aqui é o que nós estamos observando para essa curva DSC, que foi obtida numa razão de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto, sob a atmosfera dinâmica de ar. Os ensaios de termogravimetria me permitem definir que momento inicia-se a decomposição térmica desse material, quantas etapas estão envolvidas e qualificar pela DSC primeiro o evento se é endo ou exotérmico, e ainda é possível calcular a área desses picos para poder determinar o ΔH envolvido nos processos de decomposição térmica e também no processo de fusão. A partir do momento que nós fizemos esse estudo de análise térmica, nós podemos avançar um pouco mais. Será que realmente esse material se decompõe desta forma? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um bico de Bunsen, vamos pegar uma pequena quantidade de ureia num tubo de ensaio e vamos fazer um aquecimento direto num tubo de ensaio. E vamos acompanhar o que ocorre efetivamente em termos de decomposição térmica. Então, nós vamos aquecer uma amostra de ureia, então num tubo de ensaio. Vamos aquecer lenta e gradativamente, então pondo e tirando da chama. Observe, então comparando com as curvas termoanalíticas, como nós já mencionamos, que o material passa por estado de fusão. Funde e agora ele vai começar a se decompor. Nessa decomposição ocorre liberação de NH3, formação de ácido ciânico, mas observe que os vapores não são combustíveis, não queima. E ainda, nesse aquecimento, após a formação do ácido ciânico, ocorre a formação também de ácido cianúrico, pode ocorrer também a formação de biureto. Então, são vários produtos que se formam na decomposição da ureia. Observe que tem algo formado, que é o cianato de amônio, que acaba no processo de volatilização, sublimando na parte de cima do tubo de ensaio. Então, veja que não ocorre absolutamente nada liberação de calor.
Todo o processo é endotérmico. Bom, aí a gente poderia nos questionar, né? E se eu fizesse um aquecimento direto da amostra? Então, se nós pegarmos uma cápsula de porcelana, adicionarmos uma pequena quantidade de ureia e atearmos fogo diretamente sobre o material, há propagação de chama? O material inflama-se? Então, vamos fazer o teste. Então, da mesma forma que nós fizemos no tubo de ensaio, agora nós estamos aquecendo, só que diretamente o material. E nesse aquecimento, simplesmente ocorre a fusão. Não ocorre formação de chama. Se eu retirar a chama do bico de Bunsen, eu não observo absolutamente nada. Ó, não tem propagação de chama, não ocorre formação de chama, ou seja, o material não é inflamável. Isso significa dizer que na medida do poder calorífico superior, a bomba calorimétrica não vai indicar que há algo queimando internamente. Bom, e se tiver na presença de algum material que seja combustível? Por exemplo, se tiver na presença de álcool etílico, será que há propagação de chama? Será que queima rapidamente? Vamos fazer o seguinte: será que o material torna-se, então, combustível? Eu coloquei uma pequena quantidade de álcool, vou adicionar ureia e vamos atear fogo. Então, observe que ocorre a queima do álcool. Quando o álcool começar a extinguir, vai chegar na ureia, vai liberar os voláteis, que de certa forma vai impedir a propagação até dessa própria chama devido à queima do álcool. Ou seja, ela vai apagar, vai diminuindo aos poucos até que haja completamente sua extinção. Então extingue completamente e não ocorre ignição espontânea ou propagação de chama a partir do momento que eu faço essa queima direto na presença de um agente combustível, como é o caso do álcool etílico. Então, veja que já não tem mais chama. Praticamente o restinho de álcool que está sendo queimado. Mas alguém poderia ainda perguntar: e se essa ureia estiver embalada, por exemplo, num papel, que também é combustível? Será que se estiver embalada, confinada, num material como esse, será que ocorre queima? Será que há propagação de chama? Então vamos fazer o seguinte: vamos dobrar esse envelope ou essa embalagem e vamos colocar fogo diretamente. Então, ureia embalada, a embalagem começou a pegar fogo, então um incêndio. Papel já está queimando. Observe que nada ocorre. Se eu retirar a chama do bico de Bunsen, eu não tenho praticamente nada de propagação de chama, olha aí. Agora, a ureia já começou a queimar. O chiado que nós estamos ouvindo é devido à fusão do material, mas eu retiro a chama, não acontece mais nada. Por quê? Todo o processo de decomposição térmica dessa amostra de ureia é única e exclusivamente processo endotérmico. Não há uma queima espontânea. Mas ainda vocês poderiam perguntar, ou ainda eu poderia ter uma dúvida: e se de repente esse nosso envelope estiver embebido, por exemplo, com álcool etílico? Vamos imaginar que no local tenha álcool etílico. Então, nós vamos molhar esse papel com álcool etílico e vamos atear fogo. Vamos ver o que vai acontecer. O álcool queimando, incendiando o papel.
chama intensa devido à queima do papel e à queima do álcool. Em pouco tempo vai atingir a amostra de ureia. É o que nós estamos já observando, um chiado devido à fusão da ureia, mas não há propagação de chama. Simplesmente nós temos aí que a chama vai se extinguir por completo. Então observe que nada ocorre. Uma outra dúvida que pode surgir: e se essa ureia estiver embalada num plástico? O que acontece se ocorrer uma queima? Então vamos lá, botar fogo no plástico, queima o plástico, mas nós não observamos absolutamente nada de propagação de chama. Não há propagação de chama. Ou seja, mesmo na presença de um plástico, eu tenho apenas a fusão do meu material. Observe que a única coisa que nós estamos percebendo aqui é a fusão, aí a decomposição da ureia, mas sem ocorrer propagação de chama ou inflamabilidade do material. Estamos observando, única e exclusivamente a fusão do material, sem que ocorra inflamabilidade ou que haja estabelecimento de chama. Então, com isso, nós podemos justificar que se nós fizermos uma medida de poder calorífico de uma amostra de ureia, nós não vamos obter resultado na bomba calorimétrica, mesmo trabalhando num sistema fechado, pressurizado com oxigênio puro, na pressão de 30 bar. Não vai ocorrer absolutamente nada. Por isso, nessa medida, nós não vamos ter um resultado para poder informar que o material é combustível. Tá certo? Então, lá vai ser a negação completa de que o material realmente não é combustível.